alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Paula, professora de matemática, e hoje estou representando todos os professores dos 8º anos da Escola Municipal Dr. Eduardo Olímpio Machado, professor Heitor, professora Gilcele e a professora Cláudia. E eu, professora Paula. Vamos lá para algumas atividades? Texto abaixo para responder as questões 57 e 58. Normalmente, Pedrinho vai caminhando a passos lentos para a escola, sempre pelo mesmo caminho, demorando aproximadamente 28 minutos. Hoje saiu atrasado e teve que correr 4 vezes a velocidade que ele costumava fazer diariamente nesse percurso. Questão 57. O texto caracteriza uma situação de, lembrando de proporcionalidade direta, inversa e não proporcionalidade. Você vai responder marcando a alternativa correta. Então, esse texto caracteriza qual situação? Não proporcionalidade, letra A. Letra B, dupla proporcionalidade. Letra C, proporcionalidade inversa. Ou letra D, proporcionalidade direta. Na questão 58, dessa forma, hoje, Pedrinho levou quanto tempo para chegar à escola? Lembrando que ele demorava 28 minutos. Como ele estava atrasado, ele resolveu correr 4 vezes a velocidade que ele costumava fazer diariamente nesse percurso. Então, quer dizer que vai diminuir. Quando ele caminhava lentamente, ele demorava aproximadamente 28 minutos. Como ele estava atrasado, ele saiu correndo 4 vezes a velocidade que ele costumava fazer diariamente. Então, ele vai diminuir a quantidade em minutos para chegar na escola. O que eu posso fazer aí? Eu vou dividir o tempo, né, os 28 minutos, por quanto? Ele está dizendo que ele correu 4 vezes a velocidade. Então, eu vou dividir 28 por quanto? Leia a situação abaixo para responder as questões 59, 60 e 61. Maurício, dirigindo seu automóvel a uma velocidade de 50 km por hora, gasta 4 horas para fazer um determinado percurso. Vamos para a questão 59. Escreva com suas próprias palavras o significado da expressão 50 km por hora. Escreva com suas próprias palavras. Na questão 60, nessa situação, qual deve ser a velocidade do automóvel para que Maurício gaste apenas 2 horas nesse mesmo percurso? Lembrando que a cada 50 quilômetros a duração era de 4 horas. Agora, nós devemos analisar esses dados e verificar qual deve ser a velocidade do automóvel para que Maurício gaste apenas 2 horas, somente 2 horas. Ou seja, as horas diminuíram, né? Logo, a quilometragem por hora, quilômetros por hora, vai aumentar. Questão 61. Qual foi a distância total percorrida pelo automóvel de Maurício neste percurso? Vamos analisar, pensar um pouquinho. Leia o texto abaixo para responder as questões 62, 63 e 64. Pedro está estudando escalas de mapas na aula de geografia. Ele observou que a escala de um dos mapas do seu livro de geografia indicava que a cada 1 centímetro correspondia a 216 quilômetros. Então, como Pedro também gosta muito de matemática, resolveu calcular as distâncias em linha reta entre algumas capitais do Brasil. Então, questão 62. Pedro mediu nesse mapa a distância de 6 centímetros entre Manaus e Belém do Pará. Qual foi a distância real calculada por Pedro de acordo com essa escala? Lembrando que a cada 1 centímetro correspondia a 216 quilômetros. Nessa questão 62, ele tem 6 centímetros. Então, o que nós vamos fazer? 6 vezes
o valor que correspondia à quilometragem ali, ó. Qual é o valor? Tá? Mas, professora, como é que eu posso resolver essa questão? Bom, ele disse que entre Campo Grande e Cuiabá é de 561,6 quilômetros. E lá no início, lá no texto, nós temos uma quilometragem aqui, ó, de 216 quilômetros nesse mapa, certo? Então, nós vamos dividir 561,6 por 216. 4. Usando calculadora e considerando o mesmo mapa e a escala utilizada por Pedro, complete a tabela. Temos 4 colunas. Coluna 1, cidade 1. Coluna 2, cidade 2. Coluna 3, distância no mapa em centímetros. E a coluna 4, distância real em quilômetros. Em relação à cidade 1 para a cidade 2, vamos analisar. De Porto Alegre a Salvador, nós vamos ter que procurar o valor da distância no mapa. Nós já temos a distância real. Nessa tabela, nós vamos completar a terceira coluna e a quarta coluna. Tá? Alguns valores estão faltando, a distância no mapa e a distância real. Então, vamos analisar. Quando tem a distância no mapa, o valor da distância no mapa, por exemplo, de Campo Grande a São Paulo, que é 4,13, quando você analisar que você tem a distância no mapa em centímetro 4,13, esse 4,13, para você achar a distância real, você vai multiplicar por quem? Por 216. Lá no início do texto, ele está te dando o quilômetro. Então, da distância no mapa que você já tem o valor, para achar a distância real, você vai multiplicar por 216 para achar a distância real. Agora, quando você tem a distância real e não tem a distância no mapa, você vai fazer qual operação? Divisão. Você vai dividir 2.304 por 216. Estão entendendo? Vou explicar mais uma vez. Quando você tiver o valor da distância no mapa e ele quer que você ache a distância real, você vai pegar esse valor da distância no mapa e vai multiplicar por 216 para achar a distância real. Agora, quando você tem a distância real e não tem a distância no mapa, por exemplo, esse 2.304, você vai dividir por 216. Entenderam? Então, você vai fazer isso nas duas tabelas. Tá bom? Leia o texto abaixo para responder as questões 65, 66, 67 e 68. Mariana tem uma coleção com 500 cubinhos coloridos e arestas, medindo 4 centímetros cada uma. Ela resolveu organizar os cubinhos em uma caixa de papelão com formato de paralelepípedo. As medidas internas da caixa de papelão são 32 centímetros de largura, 40 centímetros de comprimento e 28 centímetros de altura. Então, vamos analisar a figura. Nós temos aqui a caixa de papelão com medidas, comprimento 40 centímetros, largura 32 centímetros e altura 28 centímetros. E cada cubinho, ele tem como valor da aresta 4 centímetros, certo? Então, a Mariana ela tem 500 cubinhos coloridos, são 500. E ela quer organizar todos os cubinhos nessa caixa de papelão. Para isso, eu tenho que retomar os conceitos de volume. O volume do cubo e o volume do paralelepípedo. Vamos lá? Vamos recordar o que é volume do cubo do paralelepípedo? O que é volume? O que é volume?
Volume é um número real que diz respeito à medida da capacidade de um sólido geométrico, ou seja, do que cabe dentro do sólido. Então vocês podem analisar que o cubo e o paralelepípedo são sólidos geométricos tridimensionais, ou seja, que ele tem 3 dimensões. O cubo e o paralelepípedo, ele tem 3 elementos fundamentais do sólido geométrico. Nós temos a face, que é essa parte pintada da figura, ou seja, a figura plana, uma das partes da figura plana do cubo. Temos a aresta, que são os encontros das vértices, né? Ou seja, são essas retinhas aqui. E as vértices são esses cantinhos, são essas pontinhas, como está sendo representado. Então, vamos conhecer um pouquinho da planificação do sólido. Que sólido é esse? O cubo. O cubo, por ele ser composto por figura plana, quadrado, então olha a diferença entre cubo e paralelepípedo, já vou mostrar. O cubo ele é composto por figura plana, quadrado. Vejam só, essa é a planificação de um sólido geométrico, o cubo. Para acharmos o volume do cubo, nós temos uma formulazinha, que é a seguinte: volume igual aresta vezes aresta vezes aresta. Ou seja, qual é a aresta desse cubo? 5. Vamos dizer que é 5 centímetros. Tá bom? Então, o volume vai ser igual 5 vezes 5 vezes 5. Se a aresta é 5, então eu vou substituir o A por 5. Ou seja, se eu tenho aresta com medida 5 centímetros, como eu mostrei para vocês, eu vou substituir a aresta, o A, pelo 5. Então, ficou 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. É dessa maneira que eu vou resolver para achar o volume do cubo. Então, nós temos 125 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Já o paralelepípedo, ele é composto por figuras planas, retângulo. Então, olha a diferença entre a figura do cubo e a figura do paralelepípedo. E nós temos aqui uma planificação do sólido. Vocês podem observar que nós podemos tê-lo de várias maneiras, esse paralelepípedo, mas os mais trabalhados são dessa forma e dessa outra forma. Vamos dizer assim que o paralelepípedo está na horizontal e aqui nós temos um paralelepípedo na vertical, vamos dizer assim, para vocês entenderem melhor, tá bom? E para acharmos o volume do paralelepípedo, nós vamos jogar na seguinte fórmula: volume vai ser igual comprimento vezes largura vezes altura. Quem é o comprimento? Aqui está o meu comprimento. Comprimento, largura e altura. Eu costumo dizer que, para que eu possa entender o que é comprimento, vamos dizer que é essa retinha na horizontal. Para acharmos a largura, essa reta na diagonal. E para achar o volume da altura, é o valor que está na vertical. Então, o volume vai ser igual ao volume, vai ser igual a comprimento, largura e altura. Volume vai ser igual. Quem é o comprimento? O comprimento é 12. Quem é a largura? 4. Quem é a altura? 6. Aí eu vou fazer a multiplicação. Volume vai ser igual 12 vezes 4 vezes 6. 12 vezes 4, 48. O resultado vou multiplicar pelo 6. 48 vezes 6. Então, vamos para a multiplicação. Volume vai ser igual 48 vezes 6. 6 vezes 8, eu sei que é 48.
Foi 4. 6 vezes 4 é 24, com mais 4, 28. Logo, o volume vai ser igual a 288 centímetros cúbicos. Entenderam agora? Deu para relembrar? Então vamos para as questões. Estão aptos a realizar as questões, a resolução das questões. Então, na questão 65, cada cubinho colorido da coleção de Mariana tem um volume D. Lembrando que o cubinho tem como aresta 4 centímetros. Tá? Então, a aresta do cubo é 4 centímetros. Lembrando que você vai fazer conforme eu expliquei anteriormente, tá? Jogando na fórmula do volume do cubo. Volume vai ser igual a aresta ao cubo. As alternativas são: letra A, 12 centímetros cúbicos, letra B, 16 centímetros cúbicos, letra C, 32 centímetros cúbicos ou letra D, 64 centímetros. O volume, de acordo com as medidas internas da caixa de papelão, é de: letra A, 35.840 centímetros cúbicos, letra B, 16.400 centímetros cúbicos, letra C, 1.280 centímetros cúbicos ou letra D, 100 centímetros cúbicos. Professora, o que eu tenho que fazer aqui? Bom, aqui nós vamos achar o quê? O volume da caixa de papelão. A fórmula é: volume vai ser igual ao comprimento vezes largura vezes altura. Lembrando que você vai substituir os valores de cada item em seu respectivo lugar, tá? O comprimento, você vai colocar V de volume, vai ser igual o valor do comprimento vezes o valor da largura vezes o valor da altura. Aí você vai achar o volume dessa caixa de papelão. Já na questão 67, a caixa de papelão tem espaço interno para guardar quantos cubinhos coloridos iguais a esses de Mariana? Com o resultado da questão 66, você vai dividir pelo resultado da resposta da questão 65. Então, presta atenção. A questão 67, como que eu vou fazer, professora? Vou pegar o resultado que der aqui na 66 e eu vou dividir pelo valor que der aqui na questão 65. Entenderam? Para você achar o resultado da questão 67. Certo? E a questão 68, Mariana conseguirá organizar todos os cubinhos dentro da caixa de papelão? Justifique. Então, você vai escrever aí. Será que ela vai conseguir? Será que ela não vai conseguir? E aí, turminha do 8º ano, gostaram do vídeo? Aprenderam? Se não entenderam, volta novamente o vídeo e preste bastante atenção. E vamos aguardar o próximo vídeo com mais atividades. Beijos da professora Paula.